Evangelho segundo Lucas, no capítulo 15. Evangelho segundo Lucas, capítulo 15, a partir do verso 11. Depois de você achar esse texto, marque, nós vamos ler também em outro texto bíblico, Lucas 15, verso 11, e depois vamos ler Salmo 1. Esses dois textos bíblicos, o primeiro escrito pelo evangelista, médico, intelectual, discípulo de Jesus, Lucas, um dos nomes mais lúcidos do tempo de Jesus, uma das pessoas mais respeitadas no seu meio, discípulo de Pedro, também discípulo de Paulo, este homem que acompanhou esses dois grandes apóstolos de Jesus e registrou tudo isso para que a gente tivesse acesso hoje. Lucas 15, 11, e depois vamos ler Salmo 1, um salmo de Davi, Salmo 1. Comecemos primeiro por Lucas. Essa é uma das histórias mais conhecidas da Bíblia e uma das mais profundas também. Há sempre o que a gente aprender, há sempre o que a nossa fé ser renovada, há sempre o que a gente conhecer de Deus a partir dessa parábola contada por Jesus. Lucas 15, verso 11, nós vamos ler apenas até o 13. Diz assim a palavra de Deus, cujo título é a parábola do filho perdido, ou filho pródigo. Verso 11 diz assim: Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, eu quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Até aí. Agora vá até o Salmo 1, o Salmo de número 1, e nós vamos ler um salmo de Davi, que diz assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, como é feliz aquele que não imita a conduta dos pecadores, como é feliz aquele que nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Ele é como a árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcham, e tudo o que ele faz prospera. Amém. Até aí, vamos orar. Deus, nosso Pai amado, obrigado pela tua palavra, obrigado pelos meus irmãos e amigos que estão aqui, e nós pedimos que o teu Espírito Santo nos direcione, nos inspire, sopre sobre nós a tua palavra de vida, e que haja entre nós a cura das nossas almas, a cura do nosso corpo, que haja sobre nós renovo do Espírito, que haja sobre nós um avivamento do Senhor, que haja sobre nós especialmente o teu propósito sendo cumprido para a tua igreja nesta noite. Te pedimos assim pela tua graça e em nome de Jesus. Amém, amém. Lemos Lucas 15 e lemos Salmo 1, e é impressionante como esses dois textos bíblicos, eles mostram a realidade do tempo que a gente está vivendo. É impressionante como a vida da maioria dos habitantes do planeta mudou nos últimos 30 anos. Final do século 20, começo do século 21, a nossa vida passou a ter outra dinâmica. Você já reparou como a gente conversa de modo diferente? A gente inclusive cozinha de forma diferente.
A gente tem acesso à informação de modo diferente, porque o final do século passado, especialmente a partir dos anos 80 e o início desse século 21, trouxeram consigo um novo modo de vida. De um lado, a gente está vivendo as maravilhas da tecnologia. Como é bom a gente ter acesso a coisas que facilitam a nossa vida. Se você é mulher, você deve dar graças a Deus e ao conhecimento que Ele deu aos homens, por tanta tecnologia boa que facilita a sua vida. É ou não é? Tem uma chapinha, não é uma maravilha? Você já pensou um mundo sem chapinha? Se você é um homem, esse celular de última geração que você tem aí, mas se você é mulher também, né? Essas maravilhas a gente vê até no vídeo as pessoas agora falando. Micro-ondas, você que queimava tudo, agora você projeta lá e normalmente dá certo isso aí, né? Eu estou pregando aqui hoje, estou pregando pela primeira vez num domingo com um tablet, olha. Maravilhas da tecnologia, facilita para a gente, ajuda. Se de um lado a gente está vivendo essas maravilhas da tecnologia, do outro lado, a gente nunca esteve tão doente da alma. Tudo aquilo que chegou para nós como benefício, a gente lidar com as coisas, fazer as coisas mais rapidamente, a gente não conseguiu assimilar isso com a nossa alma. Porque a alma, ela depende de processos que vão se formando na vida da gente. Você pode fazer uma coisa muito rápida no micro-ondas, mas você não pode estabelecer um relacionamento de amor, de amizade, de respeito com alguém nos minutos do micro-ondas. Precisa de estar junto, precisa de conversar, precisa de orar junto, precisa de caminhar junto, precisa inclusive de chorar juntos. E todos esses processos, que são todos automatizados hoje, levou o ser humano à compreensão de que as coisas relativas à nossa alma também são assim. E a gente começou a se deparar com duas coisas, ou duas doenças mais intrínsecas ao nosso ser e à nossa alma, que elas se revelam em dois comportamentos humanos. Veja bem, como a tecnologia possibilitou a gente fazer as coisas rápido e ter muito rapidamente tudo aquilo que a gente deseja de modo instantâneo, a gente tenta experimentar isso nas coisas relativas à alma, nos sentimentos, na nossa interioridade. E como o ritmo das coisas da alma não acompanha o ritmo das coisas da tecnologia, passamos a conhecer de perto três palavrinhas que está entre nós o tempo inteiro. A primeira delas, ansiedade. O que é ansiedade? É você tentar antecipar o amanhã. A gente, como fez isso com a tecnologia, a gente acha que pode fazer isso também com a nossa alma. E como não dá para fazer com a alma, a gente experimenta esse descontrole de ansiedade. A gente vive, mas vive sobrecarregado. A gente olha as coisas, a gente tem mais as coisas, mas a gente está preocupado em ter mais para chegar à segurança em nós. A outra palavrinha que a gente está ao tempo todo acompanhado por ela é depressão. Não que toda depressão seja gerada por isso. Há depressões que elas têm a ver com o organismo, com as questões do próprio corpo, mas uma parte das depressões que a gente tem a ver com o estilo de vida que nós adotamos. A gente quer tratar o nosso ser interior como a gente trata as coisas e a tecnologia que está ao nosso lado. Esse é o primeiro sintoma da tecnologia e da alma, que elas não andam juntas. O segundo sintoma é que a gente passou a viver uma vida conectado uns com os outros. É ou não é verdade? Deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês. Quem aqui utiliza Facebook pelo menos uma vez por semana? Levanta a mão. Olha, a grande maioria. Quem aqui usou o Facebook no celular, no computador, ou Twitter, ou qualquer uma das redes sociais, pelo menos uma olhadinha de leve hoje? Levanta a mão aqui.
A gente está conectado. A gente sabe o que acontece no aniversário do outro. Acontece o outro que viajou não sei para onde, o que o outro falou, e as coisas que o outro fala, às vezes alegra a gente, às vezes entristece a gente, às vezes um começa a fazer malcriação para o outro virtualmente, não é verdade? E tudo isso vai entrando dentro da alma da gente. É a tecnologia versus a nossa alma, ela se encontrando. E já que a gente está conectado e todo mundo vê todo mundo e lê todo mundo, então a gente passa a ter uma necessidade criada pelo nosso estilo de vida, que é a necessidade de ser notado. Não é verdade? Todo mundo não quer ser notado, é? E as redes sociais, é muito interessante isso. Eu já falei aqui recentemente e volto a repetir porque você sabe da realidade. Os escritórios de atendimento psicológico em São Paulo estão cheios de gente cujo principal problema é: chega um psicólogo e fala assim: olha, eu não estou legal porque não estão me curtindo no Facebook. Vocês estão dando risada, mas é realidade isso. Está nas estatísticas de psicologia aqui de São Paulo. As pessoas se sentem excluídas, não notadas. E quando elas se sentem não notadas, elas tendem a fazer algo inédito. Eu preciso fazer alguma coisa diferente para alguém me notar. E quando entra por esse caminho de fazer alguma coisa diferente, vai se sujeitando às mais degradantes aberrações para a dignidade humana. Não é por acaso que nós temos Big Brother Brasil com esse sucesso. Não basta a mulher se achar bonita, ela tem que fazer alguma coisa, de preferência vulgar o máximo possível, para que ela seja notada por todas as pessoas. E dentro de si, vazias de tudo, funcionam como uma coisa, um material que é comprado e vendido, uma coisa que é negociada no mercado dos relacionamentos humanos. Essas duas coisas estão acontecendo em profusão. E por que isso acontece? Porque o século 21 chegou e com ele um pensamento dominante na política, na economia, nos meios sociais, nas artes, nos entretenimentos, que essas duas coisinhas que eu vou citar agora precisam estar ao alcance de todos, e que todo mundo deve fazer o máximo esforço para conquistar a qualquer custo essas duas coisas que eu vou citar agora. Primeira, felicidade. Quem aqui quer ser feliz? É legítimo. É legítimo. A primeira coisa, a felicidade. A segunda, prosperidade. Quem quer ser próspero aqui? Quem quer mais dinheiro no bolso? Não tenha medo não, irmão. Você quer mesmo. Eu também quero. Isso não é um problema. Vou perguntar de novo agora que você não está com medo mais do que o pastor vai falar. Quem quer um pouco mais de dinheiro no bolso em 2013? Olha aí, está vendo? Não há nenhum problema com isso. Não há nenhum problema se você entender prosperidade e felicidade a partir do que a Bíblia ensina como felicidade e prosperidade. Que eu devo dizer que é muito diferente do que o pensamento dominante hoje no mundo e no Brasil entende como felicidade. Vou dizer a você o que é felicidade hoje para o sistema de ideias dominante no mundo. Felicidade é entendido como aquilo que eu devo fazer para me sentir bem, no menor tempo possível, independente da dignidade humana e da busca pela verdade. O que é felicidade? É você se dar bem, é você se sentir bem, faz o que tem na sua mente, usa todos os meios que você puder para isso. O importante é ser feliz. O que vai estar no meio não tem importância. Inclusive se tiver pessoas no meio, atropele as pessoas e consiga o seu lugar ao sol. Esse é o conceito de felicidade hoje. E prosperidade? Qual é o conceito de prosperidade no mundo hoje? É entendida como você ter ou acumular o maior número de coisas possíveis que me gerem entretenimento e exclusividade. É muito interessante isso. A gente convive com tanta
tantas coisas disponíveis hoje, que a gente vive num mundo que a gente precisa ter alguma coisa para ter entretenimento. É ou não é verdade, gente? Se você ficar 2 minutos parado, já bate um desespero. Eu tenho que procurar alguma coisa que me entretenha, que eu fique contente, que me gere alguma coisa de felicidade. Você já pensou você ficar num lugar 1 semana sem internet? Já imaginou isso? Que terrível seria isso. Por quê? Porque ser próspero significa, inclusive, você ter coisas entretendo você. Tem que ter um game aqui, ou um computador, ou internet, ou redes sociais, ou se não tem um joguinho, ou se não você quer falar com a sua mãe está no outro quarto, você passa uma mensagem para ela. Você não abre a porta para lá, você passa uma mensagem. Prosperidade também significa você ser exclusivo no mundo de hoje. Não basta você ter um aparelho eletrônico, você tem que ter o aparelho eletrônico que ninguém tem ainda. Já viu isso? Não é por acaso que as lojas da Apple, que captou essa ideia e lança a cada 3, 4 meses um produto novo, e o que faz as pessoas? Esperam em casa chegar? O que fazem? Meia-noite está uma fila em Nova York do tamanho do mundo. Por quê? Mas não vai ter depois? Vai, mas eu quero ter exclusividade, eu quero ter primeiro do que todo mundo. Essa ideia que permeia o nosso mundo hoje. Felicidade e prosperidade são as palavras da moda. Inclusive isso entrou para o nosso pessoal santo, o pessoal das igrejas. As igrejas estão tentando ser exclusivas. Eu tenho isso, as outras não têm. Olha o meu programa ministerial, como ele tem um nome bonito e o seu não tem. Nós sabemos fazer marketing do céu e vocês não sabem. Esse espírito vai permeando toda a vida. E aí nós olhamos para as escrituras, e aí a gente se volta para a Bíblia, e aí a gente se volta para o que Jesus falou sobre o que é a vida, e aí a gente se volta para uma frase de Jesus que chacoalha as nossas vidas no século 21. E que palavras são essas? São essas palavras registradas no Evangelho. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua. Vocês podem repetir isso comigo? Diga assim: que adianta eu ganhar o mundo inteiro, felicidade, prosperidade, exclusividade, mas eu perder a minha alma? E nós evangélicos temos o costume de pensar em alma, ou perder a alma, como uma coisa que só vai acontecer no final da vida da gente. E se a gente andou com Deus, a gente não perde a alma. E se a gente foi crente ou cristão, a gente não perde a alma. Se a gente não foi, a gente perdeu a alma. É claro que a Bíblia vai falar que a alma tem a ver com a eternidade, e Deus preparou isso para nós. Mas a Bíblia vai ensinar também que tem muita gente já perdendo a alma agora. Tem gente que não tem mais ninguém lá dentro. Tem gente que já se coisificou, já entrou no espírito desse mundo e dessa época, e está dentro desses conceitos de felicidade e prosperidade que nós acabamos de falar aqui. Aliás, foi exatamente isso que estava acontecendo ao jovem mais moço, o chamado filho pródigo dessa parábola que nós lemos. E o Salmo 1 vai nos advertir que aquilo que matou a alma, que roubou a alma daquele jovem, a gente pode encontrar no Salmo 1 a vacina, o antídoto para você, no processo da sua vida, não perder a sua alma. Quantos de nós que estamos vivendo muito melhor que os nossos pais, os nossos avós, a gente tem mais coisas, tem mais dinheiro, tem mais tecnologia, tem mais possibilidade de viagens, mas a gente olha para os nossos pais e avós velhinhos, e olha para ele e fala assim: eu tenho a impressão que ele foi mais feliz do que eu estou sendo.
Eu tenho impressão que aquelas brincadeiras de rua, de carrinho de rolemã, de telefone na latinha do negócio de tomate, fazia a gente mais almado. Parece que a nossa alma foi engolida pelo estilo de vida que a gente está vivendo. E é interessante que o Salmo 1 vai nos mostrar o que é a verdadeira felicidade e o que é a verdadeira prosperidade, porque a Bíblia vai nos remeter a alguém que é totalmente confiável para responder essa pergunta de hoje. Porque ninguém na história teve a ousadia de dizer assim: você está procurando um caminho para a sua vida? Eu sou o caminho, disse Jesus de Nazaré. Você está procurando a verdade para a sua vida? Pois bem, eu sou a verdade para a sua vida. Aliás, você perdeu o rumo da sua vida, deixa eu dizer a você: eu sou a própria vida, e que quem crer em mim jamais experimentará a morte eterna. Essa é a proposta de Jesus para nós. E quando Jesus está contando a história do filho pródigo, do jovem moço que abandonou a sua casa, que foi seduzido pelo espírito da sua época, que não aguentava mais o tédio, como a nossa geração, da casa do pai, ele sai para aventuras para o mundo. Ele falou: eu quero decidir a minha vida, eu estou entediado aqui, eu preciso de algumas coisas que me tirem do tédio, então me dá minha parte na herança, eu vou partir para a minha vida e vou viver a minha vida do jeito que eu acho que eu quero. E eu olho para a história desse moço, que foi se desalmando nesse caminho, e olho para o que diz o Salmo 1 do que é ser feliz. A Bíblia não vai ter um conceito sobre felicidade, mas ela vai ensinar a mim e a você que tipo de gente é feliz. Quantos aqui querem saber que tipo de gente é feliz na Bíblia? Então nós começamos a aprender em primeiro lugar aqui que, conforme as Escrituras, a felicidade consiste numa coisa muito simples, mas não é simplória. Entenda isso. Conforme as Escrituras, a felicidade consiste em afastar-se das coisas que podem matar a sua alma. Veja que interessante. A felicidade consiste em afastar-se de coisas que podem matar a sua alma. Ao contrário do que diz o conceito de felicidade desse mundo, desse tempo que a gente está vivendo, que você deve fazer tudo, e que você deve fazer qualquer coisa, usar o seu tempo para não deixar espaços para você ser feliz. Olha que interessante, vem a palavra de Deus e diz assim: quer ser feliz? Ser feliz é mais um tipo de pessoas que diz não a algumas coisas do que sim às outras, a maioria das outras coisas. Porque o Salmo 1 vai dizer aqui, e as Escrituras vão confirmar isso, que uma pessoa realmente feliz, há 3 coisas que ela deve dizer não, pelo menos de cara. Primeira coisa, a pessoa feliz é aquela que não segue o conselho dos ímpios. Em outras palavras, a Bíblia está dizendo assim: é a pessoa que não segue um pensamento dominante, que vai sugando a alma das pessoas e vão fazendo com que eles deixem de serem seres humanos. Segunda coisa que a Bíblia informa: a pessoa que é feliz é aquela que não imita a conduta dos pecadores. E a terceira coisa que a Bíblia nos ensina é que a pessoa que é de fato feliz é aquela que não se assenta na roda dos zombadores ou escarnecedores. Veja que a felicidade na Bíblia, ela não tem a ver em você fazer coisas, e nem tem a ver inclusive em você ser algumas coisas. Ao contrário, ela tem a ver em você não fazer algumas coisas que, embora tenham a aparência de prazer, de felicidade,
mas elas vão gerando morte na sua alma. Diga assim comigo: Senhor Jesus, me livra de tudo que gera morte na minha alma. Porque foi exatamente o que levou esse moço mais novo da parábola, o filho pródigo, a parar num chiqueiro de porcos. Ele não conseguiu colocar limites na sua vida. Aliás, ele falou para o seu pai: olha, eu não quero mais viver sob a tua tutela. Eu já tenho uma certa idade, eu vou viver a minha vida, dá a minha herança. E ele não tinha direito da herança, porque nas sociedades orientais, só quando o pai morresse é que os filhos iam assumir herança. Mas ele vai no pai, insiste, ele está ansioso, ele quer conhecer o mundo lá fora. Ele fala: me dá aí, é meu, eu quero. E ele praticamente toma isso do pai e vai viver a sua vida. Ele queria viver uma vida como se não houvesse amanhã. Aliás, como a gente se parece com esse filho pródigo. Às vezes não dá vontade da gente fazer algumas coisas e não quer nem saber com o dia de amanhã. É ou não é, gente? Tem gente sincera aqui para dizer: é assim, pastor. Tem hora que a gente quer antecipar as coisas mesmo, e a gente não quer nem saber do amanhã, nem depois do amanhã, que tudo se exploda lá na frente. E esse moço vai experimentando uma vida sem limites, que vai levando ele para o chiqueiro dos porcos, literalmente. E a primeira coisa que ele não atenta, que é o conceito de felicidade na Bíblia, assim como Eva e Adão, esse moço caiu no falso conselho da serpente. O jovem moço deixou-se levar, e ele caiu no conselho dos ímpios. Aí você diria assim: pastor, mas como é que a gente pode saber que esse moço foi mal aconselhado por alguém? Porque todos os processos que nascem na alma humana, que geram morte nessa alma, eles têm a ver sempre com a influência de alguém ou de alguma coisa. Toda vez que está sendo gerado algo de ruim no coração humano, alguma coisa está influenciando isso. E conforme o Salmo 1, isso tem a ver com o conselho dos ímpios, ou o conselho de um mundo distante de Deus. Eu fico imaginando se os amigos desse rapaz não chegaram alguns dias nele e falaram: olha, você é muito rico, olha o que você tem aqui, o seu pai tem muitas coisas, você vai ficar aí debaixo da tutela do seu pai? Sai para curtir a vida, pega a tua parte aí, o mundão está te esperando, são tantas possibilidades. Você vai ver todas as mulheres que você vai querer, todos os carros que você quiser, tudo que tiver à disposição de que um homem quer, você vai ter. E a Bíblia diz assim: bem-aventurado aqueles que não andam segundo o conselho dos ímpios. Começou lá com Adão e Eva ouvindo a serpente. O filho pródigo repete a mesma história. Mas a Bíblia vai ensinar também que esse rapaz, assim como Sansão, quis imitar a vida pecaminosa dos filisteus, e Deus tinha falado: Sansão, se mantém santificado, porque você é meu instrumento. Ele falou: não, eu quero viver como os filisteus. E foi viver como os filisteus, e fazendo e imitando a sua vida como os filisteus, ele começou a perder a sua alma. Nós vamos compreender com a Bíblia que assim como o povo de Israel se misturou com os povos conquistados, inimigos, e se juntaram a pessoas que zombavam de Deus, assim também esse moço fez. E a Bíblia diz assim: é feliz aquele que não está na roda dos zombadores e escarnecedores de Deus. Aí você vai pensar assim: pastor, eu estou melhor, eu duvido que eu vou entrar na roda dos escarnecedores, de gente que zomba de Deus. Eu duvido, pastor, eu nasci num lar evangélico, eu conheço a Bíblia, eu nunca que vou participar. Ah, é? Talvez você não tenha entendido o que a Bíblia chama de zombadores, porque no livro de Gálatas, Paulo vai mostrar um princípio espiritual. Gálatas 6 vai dizer assim: de Deus não se zomba.
E ele vai explicar: aquilo que o homem plantar, isso ele vai colher. O que a Bíblia está nos ensinando, que zombar de Deus é você plantar uma coisa e esperar colher outra, e Deus não vai se deixar zombar. É você viver uma vida absolutamente desalmada, em que você vai sendo sugado na sua alma e achar que isso é viver o propósito de Deus. É você entrar no dia a dia de uma sociedade pecaminosa e de uma cultura de pecado. E se você é mulher, você fala assim: a mulher se libertou, todo mundo faz isso, por que eu não posso fazer? A mulher agora tem uma vida sexual que ela é dona do seu nariz, então ela faz com o seu corpo como quiser, e você vai imitando a cultura de pecado da sua época, e esquece o que a Bíblia está dizendo: aquilo que você plantar, também você vai colher, porque de Deus não se zomba. A Bíblia vai dizer que Deus não chama o mal de bem, e não chama o bem de mal, e Ele também não vai deixar que as pessoas zombem da sua justiça. Diga-se comigo: Senhor, me livra disso. Eu não quero estar no grupo de pessoas que zombam do Senhor, nem ouvir conselho dos ímpios, nem imitar a cultura de pecado da nossa sociedade. Aí a Bíblia vem e nos traz a questão: quer ser feliz de verdade? Quer ser aquilo que Jesus chamou de vida plena? Então a primeira lição de Deus é: fuja da aparência do mal. Se felicidade na Bíblia é você não deixar acontecer coisas que provocam a morte da sua alma, o caminho para a felicidade então é você fugir da aparência do mal. E o que é fugir da aparência do mal? Comece a olhar as pessoas que estão gerando influência sobre você. Quais os conselhos que você está ouvindo? Que livros você está lendo? Que tipos de coisas na TV entra para dentro da sua alma? Que coisas no mundo da internet estão influenciando a sua mente? Quais são os valores humanos ou desumanos que estão entrando para dentro de você? E a Bíblia vai dizer: fuja da aparência do mal. Tem alguma coisa parecida com o mal? Fica longe. Esse é o caminho para ser feliz, amém, gente? Fala assim para quem está perto de você: quer ser feliz? Primeira coisa, fuja da aparência do mal. Salmo 1: se afaste, diga assim, se afaste de coisas que geram morte na sua alma. Amém, gente? Diga não a tudo aquilo que pode gerar processos de morte na tua alma, porque a verdadeira felicidade consiste em dizer não a tudo que pode matar a alma. Vocês estão entendendo o que eu estou pregando aqui nessa noite? Isso é felicidade conforme a Bíblia. Pastor, e prosperidade? Estou doido para ouvir sobre prosperidade. Eu também. A gente gosta de prosperidade, não gosta? Tem alguém aqui que não gosta de prosperidade? Você vê, zerou. Agora, quem gosta muito de prosperidade aqui? Amém. Isso é normal, meu irmão. O problema é o que é prosperidade na Bíblia e o que o nosso mundo de ideias hoje chama de prosperidade. Primeiro, a Bíblia vai nos ensinar que a prosperidade, olha que interessante, consiste em alimentar-se de tudo que gera vida na sua alma. Se para a Bíblia a felicidade é você não se deixar influenciar e dizer não por tudo que gera morte em você, a prosperidade, por outro lado, é você se alimentar de tudo que gera vida na sua alma. Porque o Salmo 1, ele vai dizer qual é a vida próspera, que tipo de vida é uma vida próspera. E nós vamos ler assim que a vida próspera é como uma árvore. Olha que identificação interessante. Uma árvore plantada onde?
junto a ribeiros de águas correntes. A poesia do Salmo 1 é cheio de instrução e sabedoria para a vida. Uma vida próspera é aquela que, como uma planta, ela é fixada ou se fixou junto a um rio de águas correntes. Ou seja, ela está sendo constantemente nutrida por vida. O rio passa, leva nutrientes e a planta absorve. Onde a planta está perto de um rio, que há umidade, ela nunca vai ficar ressecada. Sempre vida vai sendo gerada. Então é exatamente isso que a Bíblia está dizendo. E o salmista vai mais adiante. Ele diz assim: ter uma vida próspera diz respeito àquele que tem o seu prazer na lei do Senhor. E eu acho muito interessante que, não por acaso, o símbolo da palavra de Deus é a água. Os apóstolos falaram sobre isso, que nós somos lavados pela palavra, somos alimentados pela palavra. Então a vida próspera é inclusive aquela que sabe, no Salmo 1, que o fruto vem em qualquer estação. Qual estação? A vida próspera é aquela que entende que os frutos de Deus e da vida vêm na estação própria. Isso tem uma implicação enorme, porque quem está vivendo de acordo com essa água viva, que é a instrução de Deus, ele não vai ficar morto de ansiedade pelas coisas, porque ele entende o que a Bíblia diz, que há tempo para todas as coisas debaixo do sol. E quando ele entende isso, ele não fica desesperado com a vida. Ele não começa a fazer a campanha do 7 não sei o que. Ele não consegue pular não sei quantas fogueiras. Eu quero, tem que antecipar, tem que chegar agora. Não, a Bíblia está dizendo que a vida próspera sabe que os frutos dão na estação própria. Amém, gente? Há tempo na nossa vida para as coisas acontecerem. Pastor, enquanto não acontece, o que eu faço? Rezo 3 Ave Maria? 4 Pai Nosso? Não. A Bíblia diz que enquanto não acontece, as suas folhas, como a da planta, precisam estar saudáveis e verdejantes. O que significa isso, pastor? Significa eu ter uma confiança tão inabalável em Deus, que aquilo que Ele me prometeu vai chegar, e só não vai chegar, mas vai chegar na hora certa, que eu mantenho a minha vida alimentada com a palavra dEle. Pode cair 1000 a um lado, 10.000 à direita, mas eu não serei atingido, porque a minha confiança está no Senhor, e no tempo certo o fruto vai frutificar na minha vida. Isso livra você de ansiedade, se livra você de desespero, porque Deus está cuidando de você. Quantos aqui sentem que Deus está cuidando de você? A prova disso, a tua ansiedade vai ter que diminuir. Já não teve mais amém, percebeu? É muito fácil a gente falar que Deus está cuidando da gente, mas aí eu pergunto, qual o seu nível de ansiedade? Pastor, está lá na estratosfera. Então tem alguma coisa errada aí. Ou você não confia que Deus está cuidando de você, ou esse nível de ansiedade não se justifica. Porque o salmista vai dizer, além disso, que a vida próspera é aquela que não fica esperando de prosperidade de tempos em tempos. Ao contrário, tudo o que faz prospera. Amém, gente? Olha que coisa interessante. Não apenas algumas coisas, mas tudo que faz. Por que prospera em tudo que faz? Aqui vem um segredo. Porque tudo que faz submete à vontade de Deus. Porque tudo que faz busca primeiro o reino, sabendo que as demais coisas lhe serão acrescentadas, porque Deus é fiel, e o que Ele prometeu Ele vai cumprir. Essa é a verdadeira prosperidade bíblica. Porque do contrário, a gente vai experimentar a falsa prosperidade. Pastor, tem falsa prosperidade? Tem. É exatamente aquela experimentada pelo filho pródigo. Como é que ela se caracteriza? No começo ela parece muito tentadora, ela parece um estilo de vida muito prazeroso,
É aquela ideia de você viver sem limites. Eu quero, me dá mais um pouquinho, tem que ser agora. Eu vou lá no trono da graça, exijo de Deus, ponho o dedo na cara do anjo e falo: me dá que essa bênção é minha. Esse moço sai para a vida e ele vai se desalmando, ele vai convivendo com pessoas que acham que não vai ter amanhã. Então, pessoas que gastam tudo que tem, pessoas que abandonam seus vínculos e laços de amor e de amizade e começam a viver com gente estranha. E se tem uma coisa tentadora em nós seres humanos, é a gente achar que gente estranha é melhor que as pessoas que a gente convive. É ou não é? Quer ver, as pessoas que você convive não tem um monte de defeito? Seu pai tem defeito? Sua mãe tem defeito? Olha para o seu filho, ele tem defeito? Mas quando a gente olha para o filho do outro, a gente fala: mas que gracinha, que ele é um anjo na terra, pastor. Esposa: olha aquela mulher, parece que nem tem boca. Olha aquele homem, que equilíbrio. Tudo que está distante da gente parece melhor. Tudo que está mais longe da gente parece que é mais fantasioso. E esse moço caiu nesse engano. Ele achava que a casa dele não era legal, e quando ele saísse para o mundão de Deus, as coisas iam ser muito interessantes. Ele tentou viver assim, e o final dele foi viver num chiqueiro de porcos. Ele achou que a felicidade era dizer sim a tudo que vier a nós sem limite. Ele achou que a prosperidade era comprar tudo, inclusive as pessoas, mas depois descobriu que não podia comprar a sua própria dignidade, porque a nossa dignidade não tem preço. Deus fez o ser humano com uma dignidade tal, que é o que tem de mais rico no ser humano. Se ele perdeu isso, ele vira coisa, ele vira objeto, ele vai para o mercado, ele vai ser vendido, vai ser comprado, porque lhe faltou aquilo que é mais caro, que é a dignidade. Diga assim comigo: Deus, me ajuda a entender isso. Minha dignidade não tem preço. Eu fui formado à tua imagem e semelhança. Nada pode comprar isso. Esse moço começou a viver num mundo como o nosso, em que todas as coisas têm preço, mas poucas coisas têm valor. O nosso mundo tem preço até virgindade de mulher. O nosso mundo compra o conceito de dignidade de pessoas no trabalho. O nosso mundo é comprado a dignidade de uma pessoa por causa de uma comissão. E eles começaram a viver, esse moço começou a viver uma felicidade que era fantasiosa. E aí vem o Salmo 1 e diz que a vida das pessoas que constrói a sua vida assim, diz o Salmo, é como a palha que o vento leva. Parece que está numa felicidade inicial, mas bate uma crise, você vê que aquele homem forte e viçoso se torna um menino. Aquela mulher que parece que enfrentava a vida com todas as coisas, baseou a sua vida nessa falsa prosperidade, agora não aguenta mais sair da cama. Porque é como a palha que o vento leva. É gente que se deixou levar pelos apetites desordenados do corpo. É gente que se deixou de prazer em prazer, até que a sua dignidade foi jogada lá na lata do lixo. E aí vem Jesus nessa parábola e o salmista e pergunta para nós aqui hoje: do que você tem alimentado a sua alma? Será que você tem se preocupado mais em ter do que ser? Será que o legado que nós vamos deixar nesse mundo vai ser o que de fato? E eu fico pensando assim: todos nós vamos deixar legados nessa vida
E não só nessa vida, mas por lugares que a gente passa. Sabe qual é a pior coisa do mundo? É o ser humano não compreender o que a Bíblia está dizendo sobre felicidade e prosperidade, e ele sair de um ambiente para o outro. Por exemplo, mudar de cidade para outra, ou mudar de um trabalho para outro, ou mudar de uma igreja para outra, ou mudar de qualquer coisa, e quando ele sair, as pessoas nem lembrar que eles existiram. Por quê, pastor? Porque eles não construíram um legado. Eles acharam que ter coisas era mais valioso. E a Bíblia vai ensinar que dignidade é você ser. É quem você é que vai ser o seu verdadeiro valor. Isso é a verdadeira prosperidade na Bíblia. Pastor, mas eu saí de um lugar e servi tanto e fiz um monte de coisa. E nas igrejas acontece muito isso, nas empresas também. Dei o meu melhor, construí, fiz um favor, não sei para quem fez. Ok, isso é o que você fez. Agora, quem você é para essas pessoas? Porque a saudade delas só vai chegar até você de quem você é. O que você fez, outras pessoas vão substituir, vão fazer igual a você, e alguns vão fazer, pasme, melhor que você. E o que vai sobrar, pastor? Vai sobrar quem você é, vai sobrar a sua dignidade, como você amou as pessoas, como você se relacionou com as pessoas. Diga assim comigo: Senhor Jesus, me ensina isso, que a minha dignidade foi comprada lá na cruz, e não tem preço. Amém, gente? Eu termino essa mensagem dizendo a você as palavras de Jesus. De que adianta a gente ganhar o mundo inteiro e a gente perder a nossa alma? Se você é pai, ouça o que eu estou falando aqui hoje. De que adianta você construir um monte de coisas e tentar ser o provedor, mas você não tem tempo mais para conversar com o seu filho? Você está perdendo a alma. De que adianta você estar num desespero profissional, que você vai se comparando aos outros e querendo ser melhor toda hora? Isso vai consumindo a sua alma, e você daqui a pouco você não consegue nem desfrutar mais das coisas. A sua alma está indo embora. De que adianta você, como esposa, está tão preocupado com outras coisas mais supérfluas, que faz muito tempo que você não ouve o que seu marido quer falar para você? Que adianta você, marido, que está inclusive na igreja, ouvindo a mensagem toda semana, você fala assim: olha, eu já dei tudo que a minha esposa precisa, ela não pode reclamar de nada, e tudo que ela precisa é meia hora para você ouvir o que ela tem no coração. Você está perdendo a sua alma. Veja que perder a alma não é coisa só para a eternidade. A gente pode ser um desalmado agora, já, porque essas coisas vão roubando a nossa alma. O filho pródigo tinha tudo, mas achava que não tinha o suficiente, e ele só foi descobrir isso lá junto com os porcos. Deixa eu dizer uma coisa para você: não confunda uma boa vida com uma vida cheia de significados. Tem muita gente lutando para ter uma vida boa. Isso por si só não é ruim. Lute, faça o seu melhor, mas não deixe que no meio do caminho você perca a sua alma, você perca o significado da sua vida, você perca a vocação de Deus. Se Deus chamasse você hoje e falasse assim: olha, você consegue identificar por que é que eu coloquei você no mundo? Por que é que eu te dei uma profissão? Por que é que eu te dei dons? Você consegue responder a Deus: Deus, eu sei por quê. Eu existo para trazer glória ao teu nome. E tudo que me chegou por graça e misericórdia, eu vou utilizar para trazer glória ao teu nome. Quer ser feliz? Então assuma o compromisso de dizer hoje não a tudo que está roubando de você a vida na sua alma. Diga não.
Diga não a conselhos de pessoas que estão longe de Deus. Pastor, como é que eu sei que uma pessoa está longe de Deus? Comece a olhar para a vida das pessoas a quem você está ouvindo, seja no seu trabalho, seja na sua família. Comece a olhar se elas são como plantas que estão junto a ribeiros de água, as folhas da vida dela estão verdes, elas estão dando frutos. Olhe, porque se não estiver, fuja desses conselhos. Pastor, como é que eu sei que eu estou sendo próspero do ponto de vista de Deus? É mais ou menos simples, embora não seja simplório. Faça o compromisso hoje de assumir, dizer sim a tudo que gera vida na sua alma. Amém, gente? Diga sim a tudo que mantém você ligado a essas correntes de águas vivas. Diga sim a tudo aquilo que é como um rio de Deus, que vai trazendo sementes, nutrientes, e vai fazendo de você uma pessoa melhor, e você vai crescendo em graça e conhecimento de Deus, e você vai se agigantando pela fé, e você vai assumindo a sua vocação de vida, e você vai sendo sal e luz para um mundo escuro e sem sabor. É assim que a gente vai dando fruto no tempo certo, sem desesperos, sem ansiedades, sem colocar Deus contra a parede, sem antecipar etapas. Mas nesse processo você não pode se esquecer: enquanto o fruto não chegar, mantenha as suas folhas verdes e vivas para a glória de Deus. Eu termino essa mensagem dizendo: de que adianta a gente correr igual está correndo, fazer o que está fazendo, ganhar tudo isso que a gente está sonhando, e depois a gente se descobrir sem alma, sem carinho, sem afetos? De que adianta a gente ganhar tudo isso, se a gente crescer e os nossos filhos crescerem, e eles nem sabem quem a gente é, e nem a gente sabe quem eles são? A gente está perdendo a alma. De que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a própria alma? Que o Espírito de Deus fale mais profundamente no seu coração. Que você saia daqui com a consciência de que não basta ser cristão se a sua alma não está mais aí. Não basta a gente ser evangélico. E eu não consigo deixar de me lembrar da reportagem da Veja. A gente tem nome de cristão, tem jeito de cristão, se veste como cristão, quer ser reconhecido como cristão, mas a gente foi perdendo a alma. Um pastor agora é medido pelo salário que ele ganha e pela receita da igreja, e não por ele ter cumprido o chamado de Deus. A gente entrou para a política de mercado, onde o ser humano vale pela produtividade. Mas a Bíblia vai me ensinar, a palavra de Deus, que Deus não mede você por produtividade, Deus não mede você pelo seu sucesso humano. Sabe como Deus mede você? Pela sua fidelidade. Aquilo que Deus te chamou para ser e fazer, é isso que diante dele você terá que dizer. E eu oro para que você chegue diante dele, e quando ele olhar para você, você fala: Senhor, aqui está, o Senhor me chamou para isso, eu estou fazendo alguma coisa para não chegar de mãos vazias. E Deus olhar para você e falar assim: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel num pouco, e eu vou te colocar sobre um mundo. Entra para a gente comemorar para a eternidade, para a glória de Deus. Que Deus te conduza assim, você seja próspero em Deus, feliz em Deus, vivendo para a glória de Deus. De que adianta ganhar o mundo inteiro se você perder a sua alma? Que Deus nos conduza. Feche os seus olhos, eu quero orar com você. Por favor, se movimente o menos possível, até mesmo os músicos. Não perca a sua alma, até mesmo com os ministérios da igreja, até mesmo com o seu instrumento, não perca.
Pai maravilhoso, eu preguei a tua palavra. Estou certo que só há o Evangelho, e é o Evangelho da graça. Não existe outros evangelhos, não existe outras filosofias de vida. Porque Paulo, cheio da tua unção, diz que mesmo se um anjo chegasse até nós e pregasse outro evangelho, que não fosse o evangelho da graça de Jesus, deveria ser maldito. Pai, eu oro agora pelos meus irmãos, cujas vidas são compartilhadas comigo na nossa caminhada espiritual, para que eles não deixem ser roubados na sua alma, para que durante a vida eles não sejam desalmados, para que na ânsia de conseguir as coisas, eles se tornem pessoas sem alma. E eu peço por mim mesmo, Senhor, que ao te servir no meu ministério pastoral, eu não me torne um pastor superficial e sem alma, preocupado mais com o sucesso desse mundo, do que o sucesso que tem a ver com o Senhor, com aquilo que me foi me dado por graça e misericórdia. Aí se nós perdemos tudo, não deixa a gente perder a nossa alma, nosso amor pelos nossos filhos, nossa capacidade de ouvir as nossas esposas, os nossos maridos. Pai, não deixa que a gente se torne cristãos secos, mas que a gente construa a nossa vida como uma planta que se afixou junto a ribeiros de águas, que recebe alimentos, nutrientes, e que confia no Deus Altíssimo que o fruto virá no tempo certo, e que enquanto isso as nossas folhas vão se manter saudáveis e verdes. Porque de que adianta ganhar tudo e perder a alma? Nós cremos que não adianta nada, Senhor. É por isso, devolve a cada uma das pessoas hoje que porventura tenham perdido a sua alma, devolve-lhes de novo a alegria do teu Espírito. Devolve, Senhor, a alegria de te buscar em oração e ter um espírito de súplica. Devolve o prazer de estar diante da tua palavra e meditar nela de dia e de noite, porque é isso que alimenta a nossa alma. E nos livre, Senhor, de viver no conselho dos ímpios, de imitar a cultura de pecado da nossa época, de estar à mesa de zombadores de Deus. Nos livre desses processos de morte da nossa alma, e que a verdadeira felicidade, que a verdadeira prosperidade venha sobre o teu povo, sobre a tua igreja, mas não sobre gente desalmada, gente cheia de amor de Deus na alma, porque foi pela alma dessa gente que o Senhor morreu, foi porque o Senhor amou essa gente que o Senhor se tornou um de nós, que o Senhor deixou a sua glória, esvaziou-se como Deus onipotente para ser um de nós, para ensinar a gente justamente a ter uma alma. Ajuda-nos, Pai, em nome de Jesus e para a tua glória. Amém, amém, amém.